As inspeções judiciais se iniciam bem antes do deslocamento aos locais a serem fiscalizados. É importante assegurar uma preparação adequada. As tarefas preparatórias são etapas imprescindíveis para toda a inspeção. A preparação de uma visita de inspeção pode ser dividida em dois componentes. 1. Pesquisa e levantamento de informação. 2. Preparação operacional. Contar com informação e dados a respeito da unidade a ser fiscalizada é um aspecto-chave na preparação da inspeção. Isso permite que a autoridade judicial ingresse no estabelecimento penal com conhecimento prévio sobre os problemas principais ou mais urgentes que afetam as pessoas privadas de liberdade no seu território e, dessa forma, alcance uma compreensão mais minuciosa das condições de vida naquela unidade. Há uma série de documentos que constituem fontes de informação essenciais para serem consultados previamente à inspeção. Dentre eles, podemos citar, por exemplo, relatórios de organizações de defesa dos direitos e dos mecanismos nacional e estaduais de prevenção à tortura, além de recomendações ou decisões emitidas por organismos regionais e internacionais de proteção dos direitos humanos, como a Comissão e a Corte Interamericana. Cartas que tenham sido enviadas pelas pessoas privadas de liberdade, seus familiares ou pessoas egressas do sistema. Também informações disponíveis em sites ou painéis oficiais de órgãos do poder público, assim como a própria memória institucional contida em relatórios e achados decorrentes das inspeções anteriores. Além disso, é importante que as autoridades judiciais conheçam as regras e normas que regulamentam as rotinas do estabelecimento penal. Nesse sentido, recomenda-se que os juízes e juízas consultem os regimentos ou os procedimentos operacionais de regulamentação da gestão da unidade, aqueles referentes, por exemplo, à realização das visitas sociais, condução de revistas, uso da força pelos policiais penais, aplicação de procedimentos disciplinares, entre outros. E que também se debrucem sobre contratos referentes à prestação de serviços e assistências, como, por exemplo, os contratos firmados com a empresa fornecedora de alimentação, o projeto político-pedagógico da unidade ou o contrato com empresas que oferecem postos de trabalho às pessoas privadas de liberdade. A qualidade da inspeção também dependerá bastante da sua preparação. Avaliar previamente os aspectos logísticos de deslocamento, analisar o espaço prisional e as ambiências que vão ser necessárias um pouco mais de tempo e atenção para a sua observação. Os documentos que existem previamente a essa inspeção e que pode ser base, subsídio também para a averiguação, pensar em algumas abordagens que vão ser importantes, considerando o momento e aquele estabelecimento prisional especificamente, e também os materiais, outros que vão ser usados na inspeção, como, por exemplo, equipamentos de vídeo e fotografia, que vão poder documentar o momento da inspeção, situações relevantes para o registro, o formulário impresso da própria inspeção temática, o caderno de orientações que pode dirimir alguma dúvida, são alguns materiais interessantes que ter à disposição e organizá-los previamente facilitarão todo o trabalho e garantirão mais qualidade de inspeção. Há um outro aspecto também bastante relevante, que é a possibilidade de convite de especialistas externos para a participação desse momento. Representantes do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da equipe de saúde do município, da equipe de educação, especialistas em prevenção e combate à tortura, podem ser convidados e compor a equipe de inspeção, analisando, as circunstâncias, registrando e contribuindo para o relatório e para as conclusões finais da inspeção judicial. As visitas de inspeção são complexas e a gente partiu da construção para a construção dessa metodologia tendo isso como uma questão, né?
A gente sabe que o magistrado e a magistrada, quando entra para fazer a inspeção, ela vai estar tendo contato com um cenário, né, com um complexo de pessoas, atores, objetos, situações acontecendo. A partir do desenvolvimento do que a gente está chamando desse pilar na metodologia de inspeção, que é a triangulação das informações, a gente consolida na nossa metodologia a orientação necessária para os magistrados e para as magistradas conseguirem registrar toda a complexidade que é o espaço da unidade prisional. Então, a gente traz no nosso relatório justamente um rol desses atores envolvidos. A gente orienta como que deve ser a abordagem, as entrevistas de cada um desses atores, seja a direção da unidade, seja as pessoas privadas de liberdade dentro da sua complexidade, da sua diversidade. Então a gente traz, né, especificidades relacionadas aos grupos, né, com vulnerabilidade acrescida, sejam mulheres, idosas, pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, considerando o espaço em que elas estão cumprindo as suas penas. A gente traz como que deve ser e orienta, né, a abordagem aos policiais penais, a equipe técnica que labora dentro da unidade, bem como familiares e visitantes. A ideia da triangulação frente a essas entrevistas múltiplas, considerando as especificidades de cada um dos atores e das abordagens que devem ser feitas, elas devem ser intercruzadas, elas devem ser checadas entre elas, e elas também devem ser checadas a partir das documentações, do que é visto, né? Por isso a gente orienta os magistrados e magistradas ao longo da inspeção, e isso está registrado na nossa proposta metodológica, de como acompanhar procedimentos, quais lugares serem vistoriados, como vistoriar, o que ser observado, né? Se precisa fazer uma medição, se precisa fazer uma checagem da qualidade da alimentação, do funcionamento das instalações ali presentes, de acompanhar como é que está sendo de fato realizada uma oficina de educação dentro da unidade. Os formulários de inspeção são nossos aliados nesse esforço de levantar as informações, levantar os fatos atinentes à realidade prisional e identificar em que medida esses fatos estão de acordo ou violam os parâmetros jurídicos aplicáveis. Os formulários têm, então, um layout, né? Eles foram pensados de uma maneira a apontar, a iluminar, a sublinhar cada uma dessas fontes de verificação para as quais os magistrados devem prestar atenção durante a atividade de visita. Então a gente tem ali ícones, cores, que vão possibilitar que o magistrado facilmente identifique quais perguntas vão ser feitas durante a conversa com a direção prisional, quais perguntas vão ser feitas durante a conversa com as pessoas privadas de liberdade, qual o passo a passo na verificação de procedimentos, como as revistas íntimas, as revistas pessoais feitas às pessoas presas ou às pessoas visitantes de uma unidade prisional. Enfim, cada trecho dos formulários vai ser apresentado com instruções muito práticas que vão detalhar e facilitar esse esforço, essa iniciativa de entrar na unidade prisional e em cada uma das análises que devem ser feitas dentro de cada estabelecimento penal. As técnicas para a realização de uma boa inspeção requerem uma postura empática por parte daqueles que ingressam na unidade para monitorá-la. Dessa forma, recomenda-se que a equipe de inspeção tenha uma postura acessível, praticando uma escuta atenta e qualificada das pessoas privadas de liberdade, dos policiais penais e da equipe técnica que atuam no local. O princípio de não causar danos deve guiar toda e qualquer atuação referente à inspeção e às providências a serem adotadas posteriormente. As pessoas privadas de liberdade estão numa situação de maior vulnerabilidade e quem realiza as visitas de inspeção deve ter sempre em mente a segurança delas e tomar medidas para evitar colocá-las em risco. Ao passo que tenhamos essa coleta parametrizada, os formulários instrumentais preenchidos,
Um segundo momento que a metodologia nos traz e nos convoca também, momento esse extremamente necessário, é o acompanhamento das providências. Então, olharmos para cada um dos serviços, das assistências, entendermos quais que são os pontos nodais daquela unidade prisional e assim conseguirmos pensar quais que são as providências que devem ser necessárias para conseguirmos mudar esse status quo. Então, todo esse acompanhamento e monitoramento que deve ser feito a partir dessas providências, né? As providências, nós temos um caderno com sugestão de providências que devem ser observados aos magistrados e magistradas. Providências essas que não são um rol taxativo, são apenas sugestões para facilitar ainda mais o trabalho do magistrado e magistrada, entendendo os desafios daquele território, entendendo os desafios, né, de todas as costuras que vão ser feitas para que consigamos de fato pensar um bom monitoramento dessas providências, né? E só assim vamos conseguir de fato ir mitigando as questões que estão postas desse estado de coisas inconstitucional de todas as unidades prisionais do nosso país. As inspeções aos estabelecimentos penais não são um fim em si mesmas. Elas são um meio para se garantir o respeito aos direitos das pessoas privadas de liberdade, fortalecer a proteção de sua integridade física e sanar irregularidades. As visitas de inspeção devem ser seguidas de uma série de providências a serem tomadas pela autoridade judicial. É fundamental que esta atividade de monitoramento e, sobretudo, de sequenciamento à execução de uma inspeção, ela possa resultar em medidas concretas, bem qualificadas, estruturadas, e que se permita a essas determinações que elas sejam adequadamente alinhadas com os propósitos de restabelecer a ordem, a regularidade das dinâmicas inerentes a uma unidade penal. Há aqui uma preocupação específica de tornar efetiva as determinações, sobretudo a partir das constatações que foram feitas com a presença diante de uma unidade penal. Nesse momento, o juiz tem contato com pessoas, nesse momento, o juiz tem as suas percepções de uma realidade em que ele vivencia aquele momento e, evidentemente, que tem que tornar factível essas observações e essa realidade, sobretudo na perspectiva do resguardo da integridade física e psicológica daquelas pessoas. Durante e após realizar a visita de inspeção temática, é de suma importância preencher de forma completa os campos dos formulários de inspeção e de seu anexo de providências. Em cada um dos cadernos que acompanham os formulários, são indicados os direitos, serviços e assistências a serem avaliados e os parâmetros e critérios que devem ser avaliados a partir de tal observação. Além disso, o caderno é acompanhado de orientações para a realização de tarefas preparatórias específicas, do formulário de inspeção do respectivo tema e do anexo de constatações e providências adotadas. No formulário de inspeção, o juiz vai poder dar um check conforme as respostas oferecidas por essas diferentes fontes de informação. O que disseram as pessoas presas, o que disse a direção prisional, o que ele verificou in loco no estabelecimento prisional. Já no anexo de providências, ele vai poder, constatada essas eventuais violações, essas condições factuais na unidade, informar ali quais são as medidas que ele está adotando para enfrentar esse cenário testemunhado durante a inspeção prisional. No próximo vídeo, abordaremos a metodologia, fluxo e instrumentais para atuação responsiva da autoridade judicial diante de notícia de tortura, maus tratos ou óbitos no estabelecimento penal.